Estou muito feliz de estar aqui, de falar um pouco sobre esse tema que eu tenho estudado há muito tempo. Eu acho que o que eu quero falar assim, de mais impactante para vocês, que eu acho que todo mundo tem que entender, qual que é o papel do trabalho na vida das pessoas e na sociedade. Então, a gente teve a pandemia, que foi, eu faço uma brincadeira de AC/DC, que é antes do Covid e depois do Covid, porque foi um ponto de inflexão nas formas que a gente trabalha. A gente vinha de 120 anos trabalhando meio que do mesmo jeito, um jeito meio fabril, né, de todo mundo indo para o escritório todos os dias, nos mesmos horários, saindo nos mesmos horários, e os escritórios estando em áreas, em conjuntos, né, em áreas centrais da cidade, e aí ia todo mundo para aquele mesmo lugar, o trânsito que causava tudo isso. E aí, quando a gente tem esse experimento da pandemia, um experimento geral, de todo mundo ter que aprender a trabalhar remoto, e não só isso, de questionar o próprio papel do trabalho na sua vida, né? Tipo, a vida é só trabalho mesmo, né? Será que, né, qual que é o papel? E aí a gente começa a destrinchar várias camadas, que são, primeiro, o trabalho é uma atividade, né? Ele não é um espaço. A gente vou ao trabalho. Não, o trabalho é o que a gente está fazendo, é a nossa atividade, né? E é uma coisa nossa, a gente tem que ter mais protagonismo nisso, né? Que você está mostrando, você está colocando seu trabalho para o mundo, para a empresa, para o cliente, para o seu negócio. Então, eu acho que já começa por aí. A gente teve que prestar atenção em como a gente trabalha, né? O que eu tenho que ter, no caso, na casa, porque as pessoas estavam confinadas, para trabalhar melhor? O que eu trabalho melhor com o som ou no silêncio? Então, a gente teve que ter um autoconhecimento, que eu falo de como a gente trabalha. E isso aconteceu em todas as escalas, né? E eu gosto de falar em escala, porque eu sou arquiteta. Então, falando, né, na escala da pessoa, a gente começou a ver que formas diferentes de trabalhar podem trazer bem-estar, podem trazer a gente ganhar mais tempo, né, ganhar tempo, usar o tempo de outras formas. Na verdade, não, né, a gente não ganha o tempo está aí, mas usar de outras formas, se apropriar disso, como eu falei, né, de como trabalhar, de como que eu trabalho melhor, de entender isso. E aí a gente vai para a escala da empresa. A empresa começou a entender quais são os benefícios, claro que ainda com muita resistência, né, porque o que é diferente sempre traz resistência, né? A gente fala em inovação que quando tem uma disrupção muito forte, sempre vai ter um efeito rebote até que a gente se coloque num novo patamar aí de inovação. Mas se as empresas fizerem um alto olhar, né, se olharem e entenderem que elas podem ganhar em resultados, porque a pessoa feliz fica mais produtiva, o escritório dimensionado para não estar todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo, também gera redução, gera otimização, não só de financeira, mas de recursos também, né? E aí a gente vai para outra camada, que é a da cidade. A cidade, como que ela é impactada no movimento de trabalho, né? É uma das coisas mais impactadas, que é as pessoas deixando de ir todos os dias para o trabalho, não só o trânsito, né? E nos mesmos horários, por isso que eu gosto sempre de falar de trabalho flexível, porque tem as empresas que necessitam que as pessoas vão presencialmente, mas pode flexibilizar o horário para não ir todo mundo às 8, né, ter aquele movimento que deixa todo... E liberar o espaço para quem de fato precisa ir, né, no transporte público, ou mesmo no trânsito. Na cidade também tem um impacto comercial, né? Eu vejo, aqui no Rio, por exemplo, eu vejo muita gente vem me falar que o centro do Rio, nossa, morreu, tá muito triste, não tem mais nada lá, porque muita gente trabalhava lá, começou a ter o remoto, o híbrido, menos pessoas trabalharam, alguns comércios fecharam. E aí, isso assim, por pior que seja para aquele comércio, mas é um movimento natural, né, de uma cidade que começa a ser mais distribuída, menos centralizada, né?
O comércio, ele passa a estar em todos os bairros, o bairro passa a ser vivo todo o tempo, né, em todos os dias da semana, todos os horários, porque as pessoas também estão trabalhando perto das suas casas, as pessoas foram morar em outros lugares, porque agora elas podem trabalhar remoto alguns dias, ou as empresas estão distribuindo seus espaços, seja por escritórios próprios, ou seja por coworkings. Então isso distribui e muda até a demografia da cidade, né? A demografia e a economia. Então já tem mais essa mudança. E aí na escala maior ainda, que é o meio ambiente, é o impacto que deixa de ser, né, de emissões de gás e tudo isso que deixa de acontecer na cidade, uma vez que não é mais tanta gente se mobilizando, ou não é tanta gente se mobilizando junto. Porque tem dados aí de emissão que o carro parado no trânsito, ele emite 3 vezes mais do que um carro em movimento. Então para vocês entenderem, né, quantas camadas de impacto o modelo de trabalho pode causar. E, Fernanda, considerando todas essas escalas, né, como que as organizações, eu quero passar para a Sibeli, aspectos a serem considerados? Muito legal, viu? Delmiro? Parabéns, já quero muito conhecer. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes e com o que eu falei lá em São Paulo na quarta-feira na Infra, que é uma feira mais voltada para facilities e arquitetos do corporativo, que a gente estava falando das tendências, né, de espaços do futuro, que já começou, né, mas enfim, esse futuro que a gente, como você bem colocou, um terceiro lugar. Não dá pra gente... A gente tem feito muito isso, né? A gente, quando eu falo, como sociedade, assim, um todo. Tentado usar costumes do físico no digital. E não fica legal, e a mesma coisa vice-versa. Então tem que criar novos rituais, né? Novas formas. E o ambiente de trabalho, né, como eu falei anteriormente, sendo uma ferramenta de trabalho, usado como uma ferramenta, ele tem que se adaptar, né? Eu falo muito do Activity-Based Design, que é você fazer o desenho do escritório, do layout, baseado nas atividades. E aí por isso que é importante você se conhecer e os gestores conhecer o tipo de atividades que as pessoas fazem, né? Para saber. E aí a atividade que eu digo não é nem um job description, assim, é tipo você falar, eu fico mais tempo no telefone, eu faço muita ligação, eu faço muito vídeo, ou eu preciso de muito tempo em silêncio, concentrado. E cada uma das necessidades tem um espaço adequado para isso. Por isso que a planta, ela já não é mais aquela igual para todo mundo, né? A gente tem, né, já não deveria ser. A gente tem aquela coisa do o escritório todo igual, o mesão igual para todo mundo. Sem falar, né, na própria acessibilidade de deficientes, mas as próprias pessoas que já têm uma cognição diferente, né? A gente, né, na nossa conversa anterior, lá quando a gente conversou sobre essa palestra, a Ana aqui, que é a curadora desse palco, ela bem colocou um exemplo para a gente de uma conversa sobre neurodiversidade, não neurodivergência, neurodiversidade. Nós todos somos neurodiversos, cada um pensa e consegue se concentrar e consegue produzir de formas diferentes. Então, o espaço tem que atender a isso, tem que ter diferentes tipos de espaço para atender a isso. E quanto mais você torna um móvel, uma sala multifuncional e flexível, que é a principal tendência que a gente está vendo, né, você torna ela mais democrática, né, tanto para neurodiverso, como para deficiências, como para N coisas, né? Então, são móveis, por exemplo, paredes que são móveis, né? E aí, mais painéis móveis, que eu vi aqui que você já aplica bastante. Tudo com rodízios, ou que ele se transforma numa mesa mais alta, uma mesa mais baixa, aí você consegue atender diversas necessidades. E assim, eu acho que a questão de acesso, a gente desenvolvendo mais formas híbridas que funcionem, né, para todo mundo, que ainda é um desafio, né, funcionar bem o índice híbrido. Eu acabei não falando aqui como em termos de sociedade, assim, mas o acesso que deu, tanto de deficientes como de pessoas que moram no interior, por exemplo, que jamais teriam como trabalhar numa empresa do Rio, de São Paulo, e agora podem trabalhar e que são super bem qualificados, mas eles não tinham acesso ao trabalho, também é uma coisa que é super importante, né, que é super relevante. A Rebeca comentou um pouco, né, sobre esse processo.
Eu acho super importante, eu acho que essa diversidade ela ajuda toda. Como a gente viu anteriormente, né? A qualidade humana, eu acho que cada pessoa tem uma coisa específica para conseguir o seu futuro. Então, por exemplo, estou dando exemplo de exemplo. Apesar de eu ter 3 controles iguais, 2 iguais, eu preciso de um acesso específico para que eu possa fazer, executar esse bate-papo de forma confortável e consiga fluir. Então, eu acho que o aspecto da singularidade humana, ela capta todas as áreas da nossa vida. Então, essas questões, tanto de, por exemplo, inteligência artificial, eu acho que é uma das coisas que é usada muito hoje em dia e eu já dei diversos exemplos que cabe também do meio corporativo, mas eu tive até uma discussão de quanto as pessoas que não têm esse acesso, não são representadas através desses produtos. Tudo, né? Todas as camadas que eu comentei. Eu vou só fazer uma finalização da sua fala que eu achei muito importante, porque é algo que eu levo muito nas minhas consultorias, que é fazer um convite para vocês. Eu sei que a gente vive numa era que, desde a antiguidade, a gente traz uma carga de denominação visionária de pessoas com deficiência, uma questão até mais específica, né? São os limitados, perfis de limitações, visões limitadas a aspectos. Então, eu queria muito fazer um convite para todo mundo, para que a gente possa, apesar de para muitas pessoas isso não pode ser tão importante, mas que a gente não sabe o dia da manhã, né? Quem pode conviver com a gente, pode ser uma pessoa com deficiência ou não. Então, eu queria fazer um convite para que a gente possa desmistificar, que é uma palavra que eu gosto muito de usar, toda essa visão que a gente tem de pessoas com deficiência, porque independente da deficiência, nós são pessoas, né? Eu sou uma pessoa assim, eu carrego toda aquela trajetória que eu escolhi para me formar quem eu sou hoje. Então, apesar de toda a carga que a gente tem material, conceitual das pessoas com deficiência, eu posso afirmar para vocês que isso é baseado em fatores totalmente antigos e ultrapassados. Que a gente possa se abrir para entender que, antes de tudo, pessoas são pessoas e todos nós possuímos alguma limitação, apesar de que algumas são mais difíceis. E assim, a gente viu uma... Falando muito em ESG, né? O S e o G é isso, né? O S de social e o G de governança. A gente tem que fortalecer a governança ainda mais, né? Quando a gente tem pessoas remotas, né? E aí já pegando aqui para depois deixar a Rebeca, mas eu acho que principalmente documentação, que a gente não tinha costume, né? Como todo mundo estava presencial e via o que o outro estava fazendo, a gente documentava pouco, né? Tipo, o que fez, né? E fazer uma estrutura de, assim, falando de forma bem prática, assim, de arquivos, de pastas, de boas práticas, né? Para as pessoas seguirem, para não demandar de outra, ter que explicar, sabe? Então, os fluxos bem desenhados. Então, o ideal, né, era que a gente agora, né, quem não tem ainda isso, parasse e fizesse um olhar, de novo, né, estou bem nessa coisa de autoconhecer, né, de autoconhecer qual é o fluxo que tem na sua empresa ou nessa atividade, e aí você, tendo isso claro, aí você consegue tá remoto ou tá híbrido, né, e seguir. Então, acho que essa documentação, esse uso meio que uma gestão de projeto mesmo, né, gestão de projeto. Também a gestão do conhecimento para passar, e isso também agrega muito para a empresa, né, de não ter retrabalhos, porque não fica dependendo da pessoa. Eu preciso saber o que a Fernanda fez ou tem. E sobre essas públicas, todo mundo sabe onde buscar esse arquivo, eu não vou ligar para a Fernanda Exato. às 10 da noite. Eu vou buscar o arquivo lá na nuvem, onde todo mundo tem que saber. Então, Exato. muda a forma. Dá mais autonomia, né? Dá mais autonomia. E aí, por isso mesmo, tem que a pessoa trabalhar, ser protagonista do seu trabalho, né? Perfeito. E aí, pessoal, para a gente pensar, então, assim, oportunidades. Nós temos desafios, e sabe que tem muitos desafios ainda, né? São bem intensivos, né? Citou vários aqui. Aprender a entender como que é uma boa entrega. E aí, instrui o seu funcionário, né? Para isso, o seu liderado. Acho que esse é um gap, né?
as pessoas, acho que é o próximo passo, né, e até falando de educação, né, é as pessoas se educarem para isso, porque a gente não foi, né, como eu falei antes, a gente trabalhava aí 120 anos no modelo Fabril, em que era o olho do dono engorda o gado e a gente faz o que mandam, né, tendo pouco protagonismo sobre como a gente faz, o que a gente faz, e agora é um gap e uma oportunidade, né, porque a gente está nesse ponto de inflexão, um monte de coisa mudando, é a oportunidade da gente fazer diferente, de aprender diferente e fazer de uma forma mais sustentável, né, sustentável no sentido de que se sustente, né, a formas mais saudáveis de trabalhar, as pessoas aprendendo essa terceira via aí que a gente adotou falando, e aí eu queria, você é o mediador, mas eu queria perguntar para você, os espaços, né, o que você mostrou aqui para a gente lá de educacionais, como que isso está, né, cascateando para os escritórios? Está cascateando? Não? Como que está isso? Sim, a empresa está com um projeto grande de acumulação de espaços, né, nosso compartilhado para a nossa área. Uma das referências é o nosso laboratório, que é sempre consultado também. E novos